Neste quinto parágrafo, Kardec descreve o seu projeto ambicioso de tornar a moral evangélica mais acessível e compreensível para todos, independentemente de sua formação religiosa. O autor ele vai buscar oferecer uma interpretação clara e prática dos ensinamentos de Jesus, destacando sua relevância para a vida moderna. Kardec, então, nesse quinto parágrafo, ele fala: esse, entretanto, seria um trabalho material, que por si só apenas teria secundária utilidade. O que seria essa secundária utilidade? Ele está destacando que a mera compilação dos textos evangélicos é algo secundário, embora útil, não é suficiente para uma compreensão mais profunda e aplicada da moral evangélica. Ele continua: o essencial era pô-lo ao alcance de todos. Ou seja, essa moral evangélica deveria ter a fácil acesso a todas as pessoas, mediante a explicação das passagens obscuras. Kardec aqui está reconhecendo que muitos textos evangélicos são são difíceis de entender, né? Um leitor comum sente muita dificuldade devido à linguagem alegórica, ao contexto histórico. Então ele se propõe a oferecer explicações detalhadas e contextualizadas para cada passagem, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Então Kardec, ele fala que o objetivo principal dele é oferecer um guia prático para a vida cotidiana, mostrando como os ensinamentos do evangelho podem ser aplicadas a diversas situações das nossas vidas. E ele fecha: foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, Kardec, ele afirma que contou com a ajuda de bons espíritos para a realização desse trabalho, indicando uma crença em forças superiores que o guiaram na interpretação e na apresentação desses ensinamentos. Então, vamos fazer aqui uma análise, né, desse quinto parágrafo, e a gente pode pegar alguns pontos importantes. Primeiro, Kardec ele faz uma distinção entre trabalho material e trabalho essencial. O que seria o trabalho material? Trabalho material seria o ato de você simplesmente fazer a produção do livro, você escrever, você editar, você publicar o livro, né? Então, ele considera que esse trabalho material é algo secundário, né? E ele sugere que a mera produção, né, desse algo físico não é o objetivo principal. O que seria o objetivo principal, né? O que seria essencial nisso? O foco do seu trabalho está numa natureza mais intelectual, mais interpretativa, com uma maior aplicabilidade. Ou seja, o objetivo principal seria o alcance universal, é pôr os ensinamentos, a parte moral, ao alcance de todos. E ele demonstra uma intenção de democratizar o acesso a um determinado conhecimento ou um conjunto de ideias. A universalidade é reforçada pela menção à aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. E aí, ele vai falar sobre os meios para alcançar, para ter esse alcance universal, né? Ele vai especificar, entre eles, né, a explicação das passagens obscuras. Isso implica que a interpretação e o esclarecimento dos textos ou conceitos que possam ser difíceis de entender. Trata-se de tomar o conteúdo mais acessível a um público amplo, eliminando qualquer tipo de dúvida ou ambiguidade que possa ser causada, né, que possa causar algum tipo de dúvida aos leitores. Ele também vai tratar do desdobramento de
todas as consequências. Isso significa que explorar as implicações, os desdobramentos lógicos do ensinamento moral, mostrando suas conexões, mostrando suas ramificações, fazendo um trabalho de análise profunda que visa extrair o máximo de significado e aplicabilidade do conteúdo. Além disso, ele vai buscar uma aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Ou seja, este ponto Kardec reforça a ideia da universalidade, mostrando que os ensinamentos não podem ficar restritos a um contexto específico, mas que eles podem ser aplicados em diversas situações e em circunstâncias da vida. E ele fecha falando do auxílio dos bons espíritos, né? A frase final foi: o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem, indica uma crença em uma assistência espiritual ou uma inspiração divina, e sugere que o trabalho realizado não é apenas fruto do esforço humano, mas também de uma colaboração ou uma orientação de entidades espirituais.